Putz, Dev, querendo criar gráficos de forma simplificada para suas tabelas? Vamos dar uma olhada nisso. Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. A ideia aqui hoje é ser rápido, leve, apresentar uma biblioteca que pode ajudar a transformar aquelas tabelinhas em gráficos mais interessantes de entender. Bem, a gente vai usar aquele repositório lá de Hospital Seeds, User Seeds, que a gente fez ali em outro vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, para quem quiser dar uma olhada. E vamos lá. Primeiro vamos ver se está tudo de pé certinho. Open Terminal. Vamos abrir o Visual Studio Code. Beleza. Vamos subir a aplicação. Tá certo, continua funcionando. Bem, então, para esse hospital aqui, que é o Hospital 18, para cada CID ali que a gente tiver, teve uma quantidade de casos. Perfeito. Então a gente tem as tabelas, mas eu quero isso aqui de uma forma mais interessante. Bem, a gente vai dar uma olhada aqui no ChartKick. A gente vai ter uma documentação aqui bonitinha, mas se a gente olhar aqui do lado, ele também tem um site que deixa mais interessante para a gente entender como funciona. Beleza. Ele pode simplesmente já pegar ali o agrupamento, contagem, etc e tal, a gente deixar o ORM se virar, ou a gente pode especificar aqui, em algum lugar fala, beleza, qual que vai ser a linha, qual que vai ser a coluna, etc e tal. A gente pode fazer dessa forma, dessa forma. A documentação é bem legal e dá para entender bem e dá para fazer vários tipos de gráficos. Então, bem legalzinho. Vamos lá? Primeiro a gente precisa instalar ele no nosso projeto. Aqui a gente vai olhar, primeiro tem que adicionar o Gemfile. Beleza, não preciso disso, não preciso disso. Posso parar o servidor por enquanto. Vou abrir o Gemfile. Beleza. Adicionando o Gemfile, daí ele vai falar que a gente precisa usar na parte do front ou o import map, que já vem padrão nas últimas versões do Rails, ou caso você tenha usado um empacotador, os mais antigos utilizavam ali o Webpack, você pode estar usando, sei lá, o SBuild com o Tailwind ou etc. Tem que ver qual caso que você está utilizando. Também pode pelos sprockets. Eu vou aqui com o import map, que está mais direto aqui relacionado com o nosso projeto. Então, em config import map. Config import map. Beleza. Além desse cara aqui, eu tenho que adicionar esse cara aqui em JavaScript Application. JavaScript Application. Beleza. E a gente tem que dar um bundle install para instalar lá a parte do Gemfile. Beleza, git status, só para ver se está tudo certinho, beleza. Git add ponto, git commit -m, chama de system, mas tá bom. Add ChartKick. Isso mesmo. Acho que não tô mais perdendo, não tô perdendo nada. É isso mesmo. ChartKick. Porque ele tem mais algumas partes ali do front, vou deixar só assim. Beleza. Feito isso, instalamos a biblioteca. Agora vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente estava vendo o nosso por hospital. Então, vamos pegar aqui o nosso por hospital, que eu já perdi. Vai, hospital. Beleza. E ali a gente pode ver que... Não, esse caso aqui... Aqui. A gente vai ter ele ali, a gente já está agrupado por user seed ID, então cada um desse aqui é o agrupamento, e ele vai ter a quantidade de 2 para aquele hospital, a quantidade de 3, esse aqui de seed vai ter 3 para aquele hospital, esse B12 vai ter 2 para o mesmo hospital, beleza, então a gente pegou assim um hospital, fez um where, agrupou aqui pelos tipos de seed e fez uma contagem, tá bom? Vamos pegar aqui um gráfico. Vou pegar esse de barrinha. Vou fazer aqui na front mesmo, só para a gente enxergar. Não seria o melhor lugar, mas vai servir para a gente. Como eu disse, a gente pode chegar aqui e ou deixar o ORM se virar, ou a gente especificar quais são
qual é o eixo X, qual é o eixo Y. Bem, eu prefiro especificar nesse caso, já que a gente já fez muita coisa customizada ali para ele, na questão de query. Vamos tirar aqui. Vamos abrir aqui. Vamos dar uma olhada onde é que eu coloquei. User Seed Groups, que na verdade deve estar no controller que eu estou querendo. By Hospital. A gente tem esse cara aqui então. Beleza, ponto. Map. A gente vai ter um do pipe end. Eu acho que não vai funcionar de primeira, a gente já descobre. Beleza, para cada um desses, ou seja, estou percorrendo aqui e para cada linhazinha dessa, eu vou precisar definir o X e o Y. Que vão partir desse cara aqui, desse cara aqui, beleza. E o que a gente estava querendo ali fazer? Pegar talvez a descrição. Descrição, pode ser. Então a gente tem aqui a description. Beleza. E do outro lado a gente tem a quantidade. Beleza. Não acho que vai funcionar de primeira. Vamos ver o que acontece. Tem que subir o servidor também, senão não funciona. Perfeito, vamos lá. Beleza, no data. Porque eu imaginei, como a gente tem um espaço aqui e um espaço aqui, ele deve estar achando que esse cara aqui está alimentando esse cara aqui, que não é o que a gente quer. Então a gente pode ou trocar isso aqui para chaves, que não vai ficar tão legal, ou colocar, falar esse cara do end pertence a esse map aqui, tudo isso aqui que alimenta esse cara aqui como um parâmetro só. Beleza, olha lá. Então a gente pode olhar aqui, se a gente aqui ó, tem 2, tem 3 outros tipos. Pô, qual que é esse aqui que é grandão? Ó, coqueluche. A maioria aqui tem um. A gente pode ver a intoxicação, lesão. Olha, tem. Ficou bem interessante. Se a gente simplesmente trocasse aqui para outro, cara, teria outros gráficos, para outro hospital. Então, se a gente for para outro hospital, vai vendo que tem outras coisas. Olha que interessante. Beleza. Essa aqui foi um jeito bem simples da gente utilizar ele. Mas, claro, a gente pode continuar brincando. Eu tenho uma colinha aqui, porque eu tive que preparar alguns dados antes, achar qual que seria interessante para mostrar. Mas vamos lá, vamos montar aqui. Data. Esse é o nosso dado. Eu vou pegar o nosso user seed. Lembrando, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. É github.com/rps repositórios, né? Tá bom. Tab repositórios, tá bom. Carinha aqui. A gente olhar aqui, a gente tem esse cara aqui, então estou pegando o user seeds, que é a instância de uma seed para um usuário, ou seja, uma pessoa e uma doença. Quando uma pessoa pega uma doença, ela fica aqui, ou tem algum caso, alguma coisa assim, ela vira um user seed. Então são esses os casos que eu estou pegando. São os que me interessam de fato. Beleza. Então são as instâncias de alguém com algum problema ali para lidar. Beleza. Vamos selecionar alguns dados dele. Mas antes disso, eu vou precisar de alguns dados. E esses dados, se a gente olhar aqui, estão na tabela de seeds como número de inscrição. Só tem esse user seeds, que seriam as instâncias, mas eu não vou ter os dados de número de inscrição. Então, vamos pegar um join para a gente poder pegar ali os dados dele. Então, de quem que vem? Da tabela de seed. Beleza, da junção de seed. A gente vai ter que agrupar os dados. Além de agrupar os dados, a gente pode colocar uma ordem para a gente poder ver ali cronologicamente, talvez. Ou pelo menos, talvez nem cronologicamente nesse caso, depois a gente pode ver isso. E um filtro que a gente vai adicionar daqui a pouco. Beleza. Então, de todos esses caras aqui, o que eu vou querer? Eu vou querer a contagem de user seeds. Então,
count. Vou ter que colocar maiúsculo para ficar claro que isso aqui é SQL. User seeds.id. Beleza. E aí eu vou querer colocar um filtro por ano. Vai servir. Então, estou usando Postgres. Então, date part. Eu não quero a data total, senão ele não vai ficar bonitinho de ver. Porque eu acho que eu vou até aproveitar isso para fazer o agrupamento por data. Então, vou pegar ali, agrupar. Vamos ver o que sai disso aqui. Date part. Eu vou pegar só o ano. Não me interessa mês e dia nesse caso. E de user seeds. Ponto, o primeiro diagnóstico que está aqui. Beleza. First diagnose that. Beleza. Esse cara aqui vai ser o cara que eu vou querer o agrupamento dele aqui. Beleza. Estou perdendo alguma coisa. Falta um parênteses também. Date part group. Beleza. A ordem, vamos colocar algo simples e qualquer coisa a gente muda. Então, seeds.number de forma ascendente. Beleza, já estou sabendo que vou precisar pegar mais alguns dados aqui e ali. E o que mais que eu vou querer? Tem o count user seeds. Eu vou querer saber o ano. Então esse cara aqui vem a ser útil para mim. Eu vou quebrar aqui, senão vai ficar horrível de ler depois. Beleza. Além desse cara aqui. Tá errado. Agora tá certo. Esse cara aqui também tem que estar aqui. E eu tô fazendo aqui, pronto. Vírgula. Pega esse, depois esse, tá bom? E depois... Opção. A gente vai criar os seeds, onde eu vou ter o number, description. Detalhe, tudo isso aqui que eu tô fazendo, tem vídeos no canal mais antigo explicando como é que a gente faz essas queries com selects, com join, group, order, bem bonitinho. Que o meu objetivo é mais mostrar a parte da biblioteca e do gráfico. Não gostei da indentação. Vai servir. Não gostei, mas vai servir. Então, eu estou pegando user seeds, a contagem de user seeds, a data, então vamos dizer se tem 5 naquele ano e o número e a descrição deles. Mas para fazer isso eu estou agrupando por esse cara aqui, então provavelmente ele também vai reclamar desse cara daqui. Então ele vai reclamar do seeds number e do seeds description. Então, seeds.number e seeds.description. Diminuir um pouquinho aqui do lado. Diminuir um pouquinho aqui do lado para caber tudo. Tá bom. Tá completamente desalinhado. Talvez eu faça outro tipo de alinhamento. Vamos ver se ele aceita. Depois eu descubro. E aí fica melhor para mim. E eu ganho um pouquinho de espaço. Select. Beleza, são os que a gente vai querer os dados. Esse aqui é o joins para poder enxergar os dados dos seeds. Tanto é que eu usei ele em tudo quanto é lugar. Esse aqui é o agrupamento. E agrupamos. Tá bom. E agora esse cara aqui que tá faltando, que ele vai ser igual a um parâmetro. O parâmetro vai ser o ano 2000. Então, no ano 2000, eu quero saber quantos
casos nós tivemos de cada um. Vamos dar uma olhada como é que isso está funcionando. Se isso está funcionando também, né? E eu não utilizei ele, né? Não. Beleza. Vamos desativar a visualização dessa tabela de cima e vamos ver só essa de baixo. Beleza. A gente usou o column chart. Dessa vez eu vou querer usar um line chart. Então, line chart, só para a gente poder verificar ali. Eu vou ter o arroba data. A gente pode trocar aqui com esse map, que eu posso chamar de data, só para a gente não se preocupar tanto. Beleza. E aqui eu vou querer o que eu peguei? O number count. Não acho que eu preciso desse cara aqui agora, mas tá bom. Vamos lá, a gente arruma. Number e o count. Perfeito, funcionou. Então a gente pode olhar aqui, ó. Se a gente olhar aqui no ano 2000, do caso do E85 tiveram 5, no 2000 do J82 tiveram 5. Ah, mas não gostei disso aí, né? A gente pode vir aqui e fazer até isso aqui, ó. A gente pode interpolar ali para ficar mais claro. Traço data.description.Kate 50. Olha lá, agora a gente tem ali, ó. Teve 5 casos de. Eu não sei falar isso, vamos pegar outro. Traumatizado. Meu Deus. Meu Deus. Transtornos pós-procedimento tiveram 4, G97. Isso no ano 2000. Então aqui a gente já pegou aqui, por ano, a quantidade que teve de cada um deles aqui. Quer dizer, por ano, no ano 2000, por CID, quantidade que teve. Então no ano 2000 tiveram 5 casos desse. 5 casos desse. 4 desse. 1 desse. E aqui embaixo a gente tem aqui os nomezinhos, mas para deixar um pouco mais claro, se a gente passar um mouse em cima, a gente vê os mais detalhes. Já ficou mais interessante, mas a gente pode ir um pouco além. Beleza. Vamos fazer mais um. Que daí a gente vai poder brincar bem. Mesma coisa. Usei arroba data, mas podemos usar de novo. Arroba data vai ser igual. Vamos pegar de novo o user seed, que é mais interessante no nosso caso. Eu vou ter um select, que são os dados que eu vou querer pegar. Eu vou ter um joins, porque eu vou querer os dados da seed. Esse aqui eu já sei que eu quero os number, description, então ele vem dessa tabela da união deles. Eu vou precisar de um agrupamento para fazer sentido o gráfico ali. Group, beleza. Além disso, eu vou querer colocar em alguma ordem. E também vou querer um filtro sobre ele. Beleza. Feito tudo isso, a gente vai querer ali o nosso line chart, que vai ficar mais interessante. Beleza. Não preciso fazer dessa forma aqui nesse caso, tá bom? Qualquer coisa, se eu achar que precisa, a gente volta. Tá bom. Eu poderia pegar, já aproveitar o nosso date part. Mas vamos começar assim. Eu vou querer filtrar por seeds que tiveram ao longo dos anos. Quantidade de seeds ao longo dos anos. Vai fazer sentido. Então, seeds. Number seeds. Number. Esse cara aqui, eu vou querer saber aquela seed específica. Sei lá, T64. Ctrl P. Seeds
64 aqui, ó. Beleza, vamos pegar uma aqui qualquer. Beleza, então nosso filtro vai ser sobre a CIDS T64. A nossa ordem vai ser baseada num ano, então a gente pode pegar mais ou menos esse cara aqui e colocar... Escrever alguma coisa errada aqui. Date part e em formato só o ano, que é só o ano que me interessa. E aí eu vou pegar, beleza, diagnose at de forma ascendente. Então, do início, que é 1990, até acho que era 2000, alguma coisa assim que tinha lá na CIDS. Não lembro, mas beleza. Tá bom. Então, essas CIDS que foram diagnosticadas através dos anos de forma ascendente. Então, eu também vou precisar desse colega aqui de novo. Nosso group. Que eu vou querer agrupar por ano. Naquele ano ele apareceu X vezes. Faz sentido. E aqui em cima eu vou querer um count de user seeds.id de novo. Beleza. Eu vou pular a linha que eu acho que isso vai ficar grande de novo. Vou precisar de um date part para pegar esse cara daqui. Para pegar o ano. Eu vou precisar do número da inscrição. A gente pode pegar aqui por fora, não preciso pegar desse jeito por dentro. Mandar o RM pegar, então seeds, que eu vou querer um number e a description. Beleza, número e descrição deles, o ano, contagem. Aí eu vou pegar e juntar os dados para poder utilizar, vou agrupar. E aí ele vai reclamar daqueles coleguinhas ali de cima. Posso colocar tanto por fora quanto por dentro, como SQL, vou colocar por dentro. Então, number e seeds.description. Beleza. Aqui embaixo agora eu vou ter o date part, que vai ser date part, e a nossa contagem. Então faz já sentido. Nossa contagem por ano dessas seeds. Então vai estar lá em 1990 teve tanto, em 2000 teve tanto e etc e tal, teve tanto. Se eu não tiver errado nada, é isso. Errei. Ah, não errei não. Que ele vai reclamar ali de segurança, etc e tal. A gente pode dizer nesse caso aqui, beleza, que eu confio nesse cara aqui. Uma das formas de a gente fazer isso é envolvendo ele nesse URL SQL. Depois pretendo trazer um pouquinho sobre isso, que é bem interessante falar sobre esse cara. Mas tá bom, vamos ver. Perfeito. Então aqui, ó, nos últimos anos, de 1990 até o ano 2000, quando a gente fala de T64, a gente pode ver lá, teve 6 casos. Teve um caso, dois casos, um caso. Já é bem interessante. Vamos ver outro. Eu também separei aqui o E85, se eu não me engano. Beleza, ó, teve um caso em 91, depois tiveram vários anos sem, em 96 foram 3 casos. Depois voltou para em 2000 tiveram 5 casos. Então, olha só como agora a gente consegue ver os nossos dados falando, pô, o que aconteceu aqui para não ter o diagnóstico e do nada crescer? Será que a gente parou de cuidar desse tipo de problema? A gente deveria ter feito campanhas. Começa a trazer insights de visualizar dessa forma ao invés de tabela. Então, isso aqui já cobre bem o que eu queria trazer. Eu vou deixar esses códigos ali no repositório. Só vou deixar eles sem aparecer. Perfeito. E acho que aqui é o principal mesmo. Então, é uma ferramenta bem interessante que pode trazer bons insights em cima dos dados. Deixar bem mais claro o que está acontecendo, o que poderia ter sido feito, o que será feito, para onde estão indo. São bem legais. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima.